Acompanhe agora Livre Pensamento. Olá, amigas, olá, amigos, bom dia a todos. É uma alegria estarmos aqui novamente para mais um programa Livre Pensamento, Viver e Pensar com Liberdade. É com muita alegria, são 9 horas em São Paulo e mais uma vez estamos aqui para tratar sempre de assuntos relacionados à doutrina espírita, com muito carinho, com muito entusiasmo, porque a doutrina espírita sempre traz para nós a consolação, o bom ânimo, a coragem. Como vocês sabem, nós nunca estamos sozinhos, além da companhia dos bons espíritos, hoje estamos com a companhia de sempre da nossa parceira de estudo, Juliana Hilbert, e Fabrício Hampshire, nosso querido companheiro de estudo também, Fabrício médico, neurologista e espírita, estudioso da doutrina espírita. Como o Fabrício é muito cavalheiro, como sempre, bom dia, Ju, bom dia, Fabrício. Bom dia, Marisa, todos os ouvintes que estão conosco. É uma alegria, né, iniciar a semana estudando um pouquinho da doutrina. Olá, Fabrício. Bom dia, Juliana. Bom dia, Marisa. Tive uns problemas técnicos aqui, mas acho que consegui entrar. Uma boa semana a todos nós. Com certeza. Faz parte, né, Fabrício, Juliana e todos que estão conosco. A tecnologia tem dessas coisas, né? De repente dá um probleminha, mas nada que a gente não possa resolver. Mas nós vamos também saudando a todos os nossos queridos amigos do YouTube que já estão conosco, vão chegando aos poucos, já já nós cumprimentamos a todos vocês com o nosso abraço afetuoso de sempre. E para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível o nosso tempo de hoje, nós vamos então pedindo aos meninos da técnica, dando bom dia também a eles, a toda a equipe, pedindo para nós o nosso tema de hoje. Papo de hoje. A pedra angular da doutrina de Jesus. Vejam, na Gênese, mais especificamente, Kardec vai trazer para nós o que significa essa pedra angular da doutrina de Jesus. O que é que Jesus veio nos trazer de novo e de tão fundamental para nós, espíritas, para que nós possamos desenvolver todo o raciocínio de entendimento da doutrina espírita. Nós costumamos sempre dizer, mais do que estudar a doutrina espírita, é necessário que nós entendamos, que nós compreendamos o verdadeiro sentido dos seus ensinamentos. Como Kardec diz, o espírita acredita porque compreende. Então, Ju, começando com você, depois passando para Fabrício, nesse nosso bate-papo sempre descontraído, o que seria essa pedra angular da doutrina de Jesus? Então, nós escolhemos, né, esse item da Gênese, que está lá na página 53. Quem quiser acompanhar aí conosco, a Gênese da FEAL, essa daqui, né? A original de Kardec. Então, ele começa, né, trazendo a questão da pedra angular da doutrina de Jesus, e ele fala: toda a doutrina do Cristo está fundada sobre o caráter que ele atribui à divindade. Essa revelação dos verdadeiros atributos da divindade, com a da imortalidade da alma e da vida futura, modifica profundamente as relações mútuas entre os homens. E ele fala, faz encarar a vida presente por outro aspecto. Então, se a gente pensar na doutrina espírita enquanto uma revelação, nós também vamos entender que existem outras duas revelações. Moisés, que vem trazer a ideia de um Deus único, e Cristo, que vem trazer essa pedra angular, né? Esse novo ponto de vista
devemos entender a Deus. E cada item que a gente vai trabalhando ali, a gente vai poder comparar, né, a ideia verdadeira que está associada à verdade que Jesus trouxe sobre Deus, sobre as almas, né, nossa imortalidade, a vida futura, a vida eterna, e a ideia que se fazia de Deus. E como, né, essas duas ideias interferem nos nossos relacionamentos, na nossa forma de olhar o ser humano, de nos relacionarmos. Então, acho que é um capítulo bem legal para a gente conversar hoje, né, Fabrício? A verdade com o coração. E dessa forma a gente aplicar efetivamente naquilo que a gente entende como sendo real, a partir de todos os argumentos que atendam a nossa razão, o nosso entendimento. Se a gente fizer um olhar panorâmico para o passado, a gente vê aqueles povos antigos, os sumérios, os caldeus, os babilônios, egípcios, hindus, chineses, enfim, tantas coletividades que existiram ao longo dos séculos e dos milênios, e a gente vê que naquela época mais antiga, salvo exceções naturalmente, havia uma visão politeísta, em que vários deuses disputavam entre si, e aquele povo que vencia a guerra detinha o deus mais poderoso, que conseguia, como senhor dos exércitos, vencerem as demandas dos embates entre as civilizações. Com o tempo, o politeísmo foi também, junto com esse conhecimento que existe até hoje do politeísmo, mas foi-se também aperfeiçoando o entendimento monoteísta. Mas, no primeiro momento, o monoteísmo é infantil, em que havia um Deus único, mas que tinha os seus preferidos, como que se ele defendesse alguns e não desse a atenção especial a outros. Com Jesus, esse paradigma mudou. Ele não trouxe apenas a ideia de que não é um Deus Senhor dos exércitos, não é um Deus vingativo, não é um Deus para a gente temer, mas é um Deus único, que é pleno amor e que indistintamente ama todas as suas criaturas de forma igual. Não existem preferidos, não existe aquele grupinho VIP da criação comparado a outros que ficariam desassistidos de toda a sua assistência. E esse entendimento muda muito a maneira que a gente não só entende a nossa vida individualmente, mas a relação entre as coletividades. Quando a gente entende, como você fala muito bem, que a Gênese principia a ideia de um Deus único, da imortalidade da alma, da vida futura, ou como na Gênese também está colocada de outra forma, a ideia de Deus, mas assim como a perpetuidade dos seres e a perpetuidade das relações. Com essa visão, a nossa realidade muda por completo. E hoje a ciência começa a se aproximar desse entendimento, por exemplo, da perpetuidade dos seres. Nós vemos pesquisadores ao redor do mundo, como o Dr. Sam Parnia, lá na Inglaterra, ou como pesquisadores aqui no Brasil, localizados no Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade e Saúde de Juiz de Fora, e que é um estudo da chamada ciência após a morte, os fenômenos de experiência quase-morte, das pessoas que entram em parada cardiorrespiratória, voltam e relatam experiências que vivem durante esses milésimos de segundo, ou segundos, ou minutos, em que o seu coração estava espontaneamente parado, necessitando de reanimação cardiopulmonar. Assim como existem teses de doutorado aqui no Brasil, especificamente nesse núcleo de pesquisa, que estudam provas de reencarnação. Crianças que normalmente, nos seus primeiros anos, têm, de uma certa forma, uma lembrança da vida passada, e os pesquisadores vão atrás dessas informações, encontrando fatos muito contundentes em que apenas uma imaginação infantil não justificaria.
E com isso, a gente vê a ciência se aproximar da religião e fazer com que o Espiritismo nos traz, coroando essa aproximação da ciência e religião, a visão desse paradigma que Jesus nos trouxe. Esse paradigma de um Deus único, que ama todos os seres e que nos dá o exemplo de como vivemos plenamente em nossas vidas. O que vocês acham? Muito bom, né, Fabrício? É exatamente isso. Nós vamos conversar bastante, mas antes nós vamos dar o nosso cumprimento, então, a Ricardo Fati de Campos, Ângela Maria, Roberto IDP, Fernando, Maria Cristina Rivet, lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul, Sueli Preto, Marcelo Casemiro, Vanja Andrade e também a Elaine Maria Machado, Antônio Leite, lá nos Estados Unidos, Joenilton, Jerusa Lopes, em Salvador, terra de Lucas Sampaio, nosso querido amigo, Deide Luz, Fernando, já falamos, Cláudio Luiz, lá em Volta Redonda, Francisco Faustino, Cecília Reis e Évora Ângeles. Um grande abraço a vocês, obrigado por estarem conosco. E, Fabrício, você trouxe realmente aspectos extremamente importantes, e nós lembramos que Kardec vai dizer lá na Gênese que o ponto principal da revelação do Cristo e cuja importância ainda não foi bem compreendida, né? Encarar a vida presente de um outro aspecto, quando Jesus nos traz as suas falas, meu reino não é deste mundo, né? O que isso significa? Quando ele diz eu venci o mundo, ele não diz eu venci no mundo, né, Fabrício e Ju? Justamente por Jesus ter nos mostrado, né, a superação da materialidade, da transitoriedade. E aí Kardec diz também que é o ponto do qual a humanidade mais se afastou e mais tem ignorado na interpretação dos ensinamentos de Jesus. Ou seja, quando Jesus nos traz, né, Ju, Fabrício e amigos, os atributos de Deus, né, este novo conceito deste Deus que sai, então, daquele Deus vingativo, cruel, irado, caprichoso, um Deus antropomórfico que nós colocávamos, né, os sentimentos humanos, emoções humanas, né, em relação a Deus. E aí, então, ele diz que esse é o ponto de vista que nós mais nos afastamos, nesta compreensão desse Deus. E aí vem Jesus e nos traz esse Pai de amor, bondade, misericórdia, né, que quer para os seus filhos, que como destino de todos nós nos transformarmos em espíritos puros, completamente desmaterializados, ou seja, o desapego à matéria, né, é total, e principalmente o agir no bem, na solidariedade, na fraternidade. Ju, com você. É interessante, né, que aqui nesse item, ele vai trazendo, né, um Deus cruel, ciumento, vingativo, implacável, né, que castiga, olha como ele traz, ele castiga os que tratam com indulgência as vítimas. E aí a gente vê no Cristo, né, o exemplo que ele vai colocar na Gênesis. Que aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, né? Então, a questão da indulgência, Jesus, ele traz em sua fala, mas também no seu exemplo, né? Ser indulgente com as fraquezas dos outros, porque nós também temos, né, essa necessidade de indulgências. Então, isso nos remete a entender que Deus age por lei e que a gente precisa compreender a sua lei para poder agir nas relações a partir desse entendimento. Quando ele fala, né, outro aspecto, é a fé racional, é agir no mundo, mesmo enquanto encarnado, com o entendimento, né, primeiro dos atributos de Deus, de seu amor, sua misericórdia, sua bondade, sua justiça, né, para que sejamos um reflexo disso nas relações. E quando ele fala, né, você vive a vida presente com o entendimento da vida futura, que é perpétua, assim como as relações. Então, por que, né, não seguir essa lei e tentar praticá-la, assim como ele traz, né? Não é mais um Deus
injusto, que pune, né, o povo pela falta cometida por seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que atinge, né, os filhos pela falta dos pais. E a gente pensa na questão, né, do pecado de Adão e Eva, como a questão do pecado seria a desobediência. E, na verdade, Kardec vai até fazer um capítulo só sobre isso, né? Onde ele traz a questão, né, da árvore, do conhecimento do bem e do mal, né, da responsabilidade dos seus atos, e depois, ao lado, a árvore do conhecimento da vida eterna, né? Então, reflexões para a gente poder entender a importância da doutrina do Cristo e o quanto o Espiritismo vem desenvolver aquilo que não foi compreendido pela própria ciência, né? Marisa, Fabrício, o espiritualismo racional, que estudava Deus, seus atributos, atributos morais e metafísicos, né, Marisa? Pois é, Juliana, exatamente. Antes de nós continuarmos, Fabrício, eu vou pedir para Juliana e Fabrício, enquanto um de nós estiver falando, fechar o seu microfone, porque parece que está dando muita interferência, né? O Henrique está aqui conversando conosco. Então, na medida do possível, nós pedimos desculpas aos ouvintes, mas são probleminhas técnicos que surgem e nós precisamos ir contornando ao decorrer do programa. Fabrício, você pediu a palavra? Vamos lá. Sabe, Juliana, Marisa, eu fico pensando como deve ter sido a experiência de acompanhar Jesus no seu Sermão do Monte. Uma lembrança que deve ficar guardado para toda a eternidade, em que ele coloca em tratado todos os princípios desse paradigma que a Juliana está nos mostrando muito bem. Essa base em que a gente fundamenta uma vida coerente e alinhada com a realidade universal. Estamos aqui na Terra para desenvolvermos nossa vontade, nosso entendimento, nossa imaginação, para que assim possamos nos habilitar ao entendimento e vivência plena disso tudo. E falando efetivamente em Jesus, eu tomo a liberdade de pegar aqui a fase final, e que ele fala uma coisa que tem totalmente a ver com o que nós estamos conversando. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 43, ele fala: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para vos tornardes filhos do Pai vosso, do que estás nos céus, porque ele faz nascer o sol para os maus e bons, e chover em cima dos justos e dos injustos. Se amais aqueles que vos amam, que compensação tendes nisso? Os cobradores de impostos não fazem o mesmo? E se cumprimentais apenas os vossos irmãos, que fazeis de excepcional? Os pagãos não fazem o mesmo? Pois vós sereis realizados, tal como realizado é o vosso Pai Celeste. E assim, ele dá o panorama de que, além de termos um Pai único, com todos os seus atributos, como a Marisa pontuou muito bem, em que é um Deus único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, e infinito em todas as suas perfeições. E para vivermos em sua semelhança, o que Jesus nos traz, sobretudo através do seu exemplo em vida, é a gente fazer o bem integralmente, independentemente para quem estiver sendo beneficiado. Um bem incondicional. E que Kardec então traz com uma leitura mais aproximada da nossa realidade, da caridade desinteressada. O que vocês acham a respeito disso? Ju? Caridade, né, desinteressada é a gente poder compreender as leis, né, do mundo espiritual e tentar, como a Marisa falou, né, o Jesus fala, eu venci o mundo, né? Então, a gente também pode compreender os ensinamentos do Cristo e tentar agir dessa forma,
com a indulgência, com a benevolência, com o amor, com a dedicação, né? A abnegação. A doutrina espírita nos faz compreender melhor a parte do Evangelho, né? Como a gente vê o Consolador, né? O Espírito da Verdade. Eles vêm junto, né? Com uma quantidade imensa de espíritos, trabalhar para que nós, aqui enquanto humanidade, possamos nos melhorar. E é interessante que ele fala, né? Espíritas, eis o primeiro mandamento, amai-vos. O segundo, instruí-vos. Marisa. E olha só, quando nós falamos, né, quando nós trazemos esse mandamento, instruí-vos, nós temos necessariamente que nos reportar ao estudo da doutrina espírita através, claro, das obras de codificação, ou da codificação. E nós fazemos questão sempre de ressaltar a importância de nós estudarmos a doutrina espírita através das obras originais que a FEAL disponibilizou no site portalmundomaior.org, onde não só existe a possibilidade, né, de baixarmos a obra, o livro em download, né, gratuito para todos, mas também de nós adquirirmos o livro físico. O que houve nas obras do Céu, Inferno e a Gênese, né, uma adulteração que retalhou a obra, tirou textos, acrescentou textos, misturou textos da Revista Espírita com textos originais, e isso teve um prejuízo muito grande no entendimento do verdadeiro sentido do Espiritismo. E antes que eu passe para você, Fabrício, e para a Juliana também, quando nós entendemos os atributos de Deus, nós necessariamente nos reportamos à sua justiça divina. E esse entendimento da justiça divina requer que nós entendamos profundamente o que Kardec nos traz na obra O Céu e o Inferno, né? E que anteriormente este capítulo tinha o título, na obra adulterada, O Código Penal da Vida Futura, e Kardec começa dizendo: não existe ninguém, né, na humanidade que possa decretar um código penal. Quem somos nós? A justiça de Deus não é a justiça humana. A justiça de Deus, né, ela é generosa, ela é distributiva, ela é equitativa. Então, nós necessariamente nos reportamos à obra O Céu e o Inferno, na obra original, onde Kardec vai falar dos 25 itens em relação à justiça divina. E esses 25 itens expressam justamente esse Deus de amor e bondade, misericordioso que Jesus nos traz. Fabrício. Pronto. Uma faca pode ser usada para cortar um pão. A pontinha dela pode ser usada para apertar um parafuso. Mas tem gente que usa também para ferir os outros. E é uma ferramenta. O Espiritismo é uma ferramenta que a gente pode utilizar de diversas formas. A melhor forma de utilizar é para esse exercício de autoconhecimento a partir do entendimento das leis que regem a vida. Como a Marisa falou muito bem, didaticamente, está lá em Kardec, os 7 atributos de Deus. Deus é único, então só existe Deus. Não existe mais de um Deus. É eterno, está acima do espaço e do tempo. É imutável, ele é pleno em suas potencialidades. É imaterial, então está além da nossa matéria. É todo poderoso, é o único poder que define a vida em tudo que existe e acontece. É soberanamente justo e bom, porque a justiça e a bondade são duas faces da mesma moeda. E é infinito em todas as suas perfeições. É um infinito real, a plenitude máxima de toda a vida, de todos os universos. E Jesus nos traz esse Deus que nos ama e que nos dá diversas oportunidades
para que possamos desenvolver o nosso entendimento, para que possamos nos desapegar dessa escola que é o mundo material, para atingirmos outros patamares e sermos úteis aonde estivermos. Porque, como o Espiritismo lembra muito bem, nós todos estamos conectados. Nós não estamos soltos como pipas avoadas ao vento. Nós fazemos parte de uma rede de indivíduos que precisam da nossa assistência, que compartilham das nossas experiências e tarefas ou que nos inspiram em nossas atividades. E quanto mais nos conectamos através do Espiritismo a essa rede, mais intensamente podemos ser úteis e, consequentemente, mais felizes nós seremos. Muito bom, Fabrício. E amigos, obrigado pelo retorno que vocês estão nos dando. O som, o Ricardo colocou que agora o som está bem. E vamos ver, espero que a imagem de Juliana também já tenha voltado. Mas, como nós dizemos, são aspectos da tecnologia que às vezes fogem, né, ao nosso controle. Mas o importante é estarmos aqui, né, passando para vocês o nosso estudo de hoje, que é fundamental. E olha só, né, Juliana, lá no item 22º da obra O Céu e o Inferno, Kardec vai dizer assim: a misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. Ele coloca como condição o arrependimento, a expiação e a reparação. O culpado que ele perdoa não é exonerado, e enquanto não cumprir essas condições, sujeita-se às consequências de suas faltas. Por misericórdia infinita, deve-se entender que Deus não é implacável e deixa sempre aberta a porta para o retorno ao bem. Quando nós nos reportamos à história da humanidade, a esse Deus que já foi trazido aqui por Juliana e Fabrício, né, vingativo, irado, enfim, caprichoso, vejam, nós juntando exatamente essa característica com a doutrina das penas eternas, nós tínhamos o conceito de que o homem, quando errasse, estava condenado ao fogo do inferno, ao fogo que queima, mas não consola, não consome. E aí vem Jesus nos trazendo esse Deus misericordioso e vem Kardec dizendo que existe sim uma condição, que é o arrependimento sincero, que é o arrependimento que Kardec descreve como um ato voluntário, livre, consciente. Então, a partir do arrependimento, o espírito vai entrever a esperança, diz Kardec lá na obra O Céu e o Inferno. E por que, Juliana, este arrependimento, esta conscientização dos seus equívocos, faz renascer nele a esperança? O que isso significa? Tira essa ideia, né, de um Deus vingativo, de um Deus que não perdoa, de penas eternas. Então, a gente tem a oportunidade de entender o processo, né, o arrependimento como a mudança de mentalidade, a expiação, né, como a escolha da prova para a gente superar uma imperfeição. E a reparação é o retorno sério e efetivo ao bem. Acho que isso muda, né, a nossa visão de Deus dentro da sua justiça e também as nossas relações. Se Deus perdoa e dá sempre a oportunidade, eu não posso me tornar uma pessoa rígida e ficar preso na dor ou naquela circunstância do passado. Tá fechado, Marisa. Opa, muito bom, Juliana e Fabrício. Mas antes que Fabrício continue, nós vamos aproveitar, Fabrício, nós vamos pedir à técnica a nossa reflexão de hoje, mas antes, depois que nós falarmos da reflexão, você, por favor, pode retomar a fala. Então, aos meninos da técnica, qual será a nossa reflexão de hoje? Para pensar. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui para vocês, né? Que a revelação dos verdadeiros atributos de Deus modifica profundamente as relações mútuas entre os homens,
Como é que nós podemos desenvolver essa reflexão, Fabrício? Os atributos de Deus são uma pista de como devemos agir na nossa plenitude. Nos mostra que temos que estar conectados, porque a felicidade é compartilhada. Não há como você viver isoladamente, porque o homem é um ser social. Não só encarnado, mas sobretudo desencarnado, nós nos conectamos, como eu falei anteriormente, a uma rede infinita de seres que cumprem a vontade de Deus. E como você falou antes, é tão bom ter esperança, né? No mundo hoje de tantas dores, guerras, lutas, competição, ainda é a pauta de um mundo que está em colapso. A gente, através das lições de Jesus, reoxigenadas pelo Espiritismo, fazem o nosso coração ter a esperança de que a vida é muito mais do que isso que nós estamos vendo com os nossos olhos materiais. Quando a gente estuda o corpo humano, quando a gente estuda os astros, a gente não tem como não perceber uma inteligência por trás da grandeza de tudo isso que a gente vê no micro e no macrocosmo. Então, quando a gente aprofunda o entendimento e o estudo dos atributos de Deus, a gente se aproxima desse caminho que Jesus ponderou muito bem quando falou para que a gente fosse perfeito como é perfeito o nosso Pai Celestial. Claro que ele quer dizer com isso o quê? Usemos os atributos de Deus exemplificados por Jesus como um modelo para as nossas vidas, para as nossas relações, para as nossas escolhas, porque isso é o mais importante. A gente não tem um poder de controlar as coisas que acontecem em nossas vidas, mas temos total poder de escolhermos frente a uma situação em nossas vidas. A consequência das escolhas não dependem de nós na realização do mundo material, mas o que escolhermos sim. E isso, fundamentalmente, estará ligado à responsabilidade do caminho que a gente escolhe. Muito bom, Fabrício e Juliana, e amigos também que estão nos acompanhando. E vejam só, né? Esta obra, por que nós estamos falando tanto da obra O Céu e o Inferno e da Gênese, né? A Gênese foi a obra conclusiva de Kardec, infelizmente, né? Porque a gente tem vontade que Kardec tivesse escrito muito mais realmente. Mas a obra O Céu e o Inferno, na sua versão original, nós sempre gostamos de enfatizar, ela nos traz essa beleza, essa grandiosidade que é a justiça de Deus, né? E aí nós vamos ver lá também no Céu e Inferno a seguinte citação: a estrada da felicidade está aberta a todos. O fim é o mesmo para todos. As condições para atingi-lo são as mesmas para todos. A lei gravada em todas as consciências é ensinada a todos. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não o do favor, a fim de que cada um pudesse dela ter mérito. Cada um é livre para trabalhar ou nada fazer por seu próprio adiantamento. Gente, amigos que nos ouvem, Juliana, Fabrício, como é fundamental este entendimento quando ele diz: cada um é livre para trabalhar ou nada fazer por seu próprio adiantamento. E juntando isso com o item 2º também do capítulo 8 do Céu e Inferno, Kardec vai dizer assim: fomos criados simples e ignorantes, perfectíveis, entretanto, com todos os elementos necessários para construir a nossa felicidade e a nossa infelicidade futura, dependendo dos nossos esforços, alimentar uma e evitar a outra. Então, esta mudança de paradigma, ou seja, a partir dos nossos esforços, nós é que somos responsáveis pelo nosso adiantamento intelecto-moral ou não. O espírito não retrograda, entretanto, ele pode estacionar. E aí, Ju e depois Fabrício, quando nós temos essa fala, né, cada um é livre para trabalhar ou nada fazer
pelo seu próprio adiantamento, nós temos a dimensão da nossa responsabilidade em nós mesmos conquistarmos as nossas virtudes, nós mesmos traçarmos os caminhos para a superação das nossas imperfeições, Juliana e Fabrício. Isso remete, né, ao que a gente estava vendo da questão do entendimento de penas materiais, né? O que a gente está falando é da felicidade ou infelicidade que o espírito sente, né, após concluir o seu processo de reencarnação. Isso é a lei divina, né? Se você faz uma má escolha, você sente a infelicidade. E se você participa do caminho do bem, você tem a felicidade, que é compartilhada, né? Senão ela seria egoísta e triste, como Kardec fala. Então, isso faz com que a gente possa buscar o entendimento e agir, né, segundo a lei divina, nas relações para conosco, para com o próximo, para com Deus. É importante, né? Essas reflexões que a gente vai tendo com as obras de Kardec. Fabrício. Fomos criados iguais, não temos privilegiados. Desenvolvemos a nossa inteligência para que conquistemos o nosso livre-arbítrio e assim desenvolvamos a nossa capacidade de escolher e aí assim vamos aperfeiçoando também o nosso senso moral. E somos livres, como a Marisa e a Juliana lembraram muito bem. Nós somos livres para fazer as escolhas, para seguirmos através do nosso esforço e conquistarmos a nossa felicidade interna a partir daquilo que nós vivemos em concordância com as leis morais que estão na nossa consciência. Então, isso é de todos, para todos e com todos. Não estamos desamparados, estamos sempre tendo a assistência de Deus através de toda essa rede de espíritos que nos conecta e temos que aproveitar o que o Espiritismo, em todo o seu entendimento, nos traz para poder a gente desenvolver o máximo aquilo que nós viemos trazer aqui nessa existência. E como a Marisa lembrou muito bem, a obra de Kardec deve ser estudada em todo o seu conjunto, não especificamente lendo as perguntas do Livro dos Espíritos como versículos de um texto sagrado, mas no entendimento da construção desse conhecimento e, sobretudo, usando as obras originais que Kardec utilizava enquanto encarnado. Nós sabemos das modificações, sobretudo das duas últimas obras, Céu e Inferno e a Gênese, e que vão de encontro a esse princípio basal da realidade espírita, que é a liberdade. Pois é, Fabrício e Juliana, nós realmente, quando nós nos debruçamos, né, no estudo fundamental, sequenciado e profundo da doutrina espírita, como o próprio Kardec nos pedia, nós vamos descobrindo o verdadeiro entendimento, né, desses princípios e conceitos trazidos para nós. E Guto, você que colocou muito bom e muito importante esses comentários, esses assuntos sobre as obras de Kardec. Ultimamente tenho tido muita vontade de entender mais a fundo Jesus e isso ajuda muito. Olha que depoimento bonito, Guto. E olha só, né? Esse não é uma vontade sua, não. Só nós temos grupos de estudo, né? Juliana conduz grupos de estudo, nós também conduzimos, Fabrício também, todos nós nos debruçamos profundamente nesse estudo. E veja, você falou um aspecto fundamental. Tenho tido muita vontade. E aí você tocou num ponto nevrálgico, nós temos ainda alguns minutinhos para poder falar sobre isso, né? E essa vontade, esse atributo, não é à toa que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, colocou quis a providência divina que a vontade fosse a auréola luminosa da razão. Eu, particularmente, me emociono quando eu ouço e falo essa frase,
Porque a nossa vontade, Paul Janet, lá no Espiritualismo Racional, que Juliana versa sempre com muita propriedade, vem nos trazer que a vontade, ela é deliberativa. A nossa vontade, ela exerce justamente essa força de agir ou não agir. E já que você está com muita vontade de conhecer mais a fundo, né, Jesus e o Espiritismo, e que essa vontade seja soberana, né, Juliana e Fabrício, que ela realmente delibere a nossa ação de estudar cada vez mais, de estarmos à frente. Olha só, nos nossos grupos de estudos, quanto que nós temos realizado um salto qualitativo no verdadeiro entendimento da doutrina espírita. A doutrina espírita não pode ser entendida do ponto de vista dogmático, teológico, místico e muito menos esotérico. A doutrina espírita, ela precisa ser compreendida no seu aspecto filosófico, moral. Juliana e depois Fabrício. Muito bom, né? A vontade caminha com a razão, né? Caminham juntas, a razão esclarece e a vontade você, né, aplica bem. É muito importante. E se você aí está interessado, pode estudar conosco, Marisa, Fabrício. E é verdade. Nós somos livres para escolher, temos igualdade de oportunidades e perceberemos que o caminho da plenitude é a fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Assim, conduziremos esse mundo de uma realidade de provas e expiações para juntos construirmos um mundo em regeneração. E vejam só, né? Évora está nos dizendo, né? Estamos tendo uma outra leitura do Evangelho de Jesus com vocês. Gratidão pelo aprendizado, boa semana a todos. E Josias também está dando bom dia. E Pedro Paulo, o Espiritismo veio para descortinar muitas questões que ficaram no tratamento do mistério, uma luz para a humanidade. Verdade, Pedro Paulo. Na nossa época, eu digo na nossa, né? Eu, na minha adolescência ainda, né? No colégio de freira, quando nós perguntávamos alguma coisa, não, isso é mistério de fé, você não tem idade para entender. E veja, nós líamos a Bíblia, líamos assim todos os dias nas aulas de religião, e, no entanto, nós não tínhamos o verdadeiro entendimento dos ensinamentos de Jesus, né? E Évora também diz, não é à toa que Jesus nos ensina bem-aventurados homens de boa vontade. Exatamente, Évora. A nossa vontade que nos permite dizer, olha, eu quero caminhar mais, eu quero progredir, né? O nosso destino é atingir espírito puro, onde a desmaterialização é absoluta, entendendo a desmaterialização como sendo a falta da materialidade, da transitoriedade, né? E todos nós, absolutamente todos nós, fomos criados do mesmo ponto de partida e deveremos chegar ao mesmo ponto, vamos dizer, de chegada, né? Que é o espírito puro. E nós temos ainda 2 minutinhos, e eu vou falar, então, agora com Juliana e Fabrício, para a gente finalizar esse nosso estudo com esta belíssima lei, no Livro dos Espíritos, em que é perguntado questão 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus, né? E Kardec diz que o Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação, entendendo a salvação como superação das nossas imperfeições e aquisição das novas virtudes. E aí, então, vem a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E aí, com essa reflexão, né, do céu e inferno, Kardec desconstrói também as penas eternas. Juliana e Fabrício, temos 1 minutinho para as suas considerações finais e despedidas. Um abraço a todos, uma boa semana. Muito bom estar com vocês, né? A gente todos juntos. Um abraço. Fabrício?
E assim, quando Jesus nasce em Belém e os Espíritos do Senhor falam aos pastores, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E isso é através da caridade desinteressada. Um abraço a todos, até a próxima. Nossa gratidão a todos vocês que estiveram conosco. Pedimos desculpas mais uma vez para os problemas técnicos, né, de áudio, de vídeo, mas o importante é que fica sempre a nossa mensagem com muito carinho, com muito apreço a esta doutrina fantástica, esta vasta ciência, como disse Ana de Benneville na obra do Céu e Inferno, a comunicação do seu espírito, esta vasta ciência. Que tenhamos todos essa belíssima compreensão da doutrina espírita. Feliz semana a todos, um grande abraço e até o próximo Livre Pensamento, Viver e Pensar com Liberdade. Um beijo no coração. Tchau. Você acompanhou Livre Pensamento.